Olá, você não quer fundação estaqueada na sua obra? Essa vai ser uma série de vídeos abordando todos os tipos de fundação e por que cada uma não é eficiente em casos específicos. E você não tem que pensar que existe um sistema perfeito de fundação e quando cada um é interessante. Mas vamos lá. Primeiro, o que é exatamente uma estaca? Conforme o livro mínimo de estruturas, estaca é uma fundação profunda, ok? É um furo no solo buscando atingir camada de alta resistência. Pela grande profundidade e pequeno diâmetro, atinge resistência não só pela ponta, mas também para atrito lateral. Separada em escavada, revestida, cravada, injetada, de reação e parafuso, conforme descrito no subcapítulo a seguir, que daí é a parte lá do mínimo de estruturas. Mas a questão é, estaca basicamente é igual quando você faz um furo na parede para pendurar um quadro, exceto você faz um furo na vertical para pendurar uma obra no solo. Ok? E você manda carga na ponta também dela, mas essa é a ideia base, tá? Então é uma peça de grande profundidade e pequeno diâmetro relativo à profundidade. Mas já fiz estaca, por exemplo, de 1,5 m de diâmetro, mas tinha 12 metros de profundidade, então era muito mais profunda do que larga, beleza? E dentro da questão, e isso está mesmo padrão de toda a série, se eu aceitar as objeções, entra a questão que você pode estaquear tranquilamente, inclusive tende a ser a melhor fundação para solos fracos na superfície. Não existe solo fraco, existe solo fraco até a profundidade X, né? Pois as outras opções seriam mais caras e problemáticas, ok? Então a questão de usar a fundação estaca ou não vai depender de se outras opções são mais caras ou mais baratas. Mas a questão é, o objetivo aqui é demonstrar as desvantagens de cada sistema, pois fanático por método construtivo que esconde as desvantagens, está cheio aí, você pode pesquisar, vai aparecer um monte. Mas o crítico é que você tem que entender os problemas que toda fundação tem, todo tipo de fundação tem desvantagens, não tem um tipo perfeito. Então, falando tipo perfeito, não é uma pessoa que está te ensinando, é uma pessoa que está te vendendo, está tentando te vender um tipo específico. Essa série vai abordar outro tipo de fundação também. Não é um ataque à estaca, porque eu sou contra o Estaca Fã Clube, que eu torço para o Radia Fã Clube ou para a Sapata Fã Clube. Eu não tenho time preferido. O meu time preferido tecnicamente é o que encaixa para a fundação que eu preciso, para o tipo de solo que eu tenho. Ok? Mas tirando isso, é igual perguntar se eu prefiro parafusadeira ou martelo. É um prego ou um parafuso? Essa é a minha pergunta, não é? Eu prefiro, eu gosto de trabalhar. Não. Eu gosto de trabalhar com prego, com martelo quando é prego, eu gosto de trabalhar com parafusadeira quando é parafuso. É a mesma questão do meu cliente. Se a fundação ideal para o meu cliente é estaqueada, eu vou trabalhar com estaqueada. Só que se não é, eu não vou. Ok? Então vamos lá. Primeiro motivo, não foi feito ensaio SPT. Tá? Só por isso meio que já corta qualquer opção de fundação eficiente. Apesar de ser a opção menos pior para os casos que não tem sondagem SPT, ainda é algo extremamente arriscado. Porque ensaio SPT é obrigatório. Se você não tem ensaio SPT, a opção menos pior que tem é furar até chegar no solo impenetrável. Só que dentro vai ficar mais caro ainda, ou tem um risco gigante de ficar muito mais caro ainda. Mas a questão é, ainda assim, extremamente arriscado. A diferença é, sem SPT, uma fundação tipo Radier ou Sapata pode gerar problemas em poucos anos, por recalques pesados. Nesses casos, o reforço estrutural mais comum é utilizar estacas de reação tipo Mega, ok? Então, se você fizer uma fundação tipo Sapata, tipo Alicerce, tipo Radier, em um solo que não é adequado para isso, vai correr recalques pesados, vai ter que fazer um reforço estrutural muito caro, né? O mais comum é usar estacas Mega, né? E a vantagem dessas estacas é o quê? Que você usa o peso da obra feita errada para enviar a descer a estaca, né? E a questão é, nesse caso, você vai parar de descer a estaca porque chegou na resistência necessária porque está sendo medido no macaco hidráulico. O custo é gigante, né? É a opção mais maluca possível fazer errado de propósito para corrigir, mas tecnicamente é uma possibilidade, tá? Só que a questão é, sem a obra feita errada primeiro, como você vai determinar a quantia, posição e profundidade de estacas? Né? Porque você vai fazer estaqueado, ok, eu vou furar quantos metros? Baseado em quê? Onde que eu vou fazer os furos? Qual o diâmetro desses furos? Entendeu? Tipo, quantos furos eu vou ter? É aquela questão, se você não tem determinação, não é engenharia, é chute, para chutar chama o Neymar, ele é muito bom de chutar, muito bom de cair, tá? Por fim, se a resposta for chutando, né, é aquela questão, né, porque quando ocorrer problemas de necessidade de reforço, é muito mais caro e complexo reforçar a fundação que já tem estacas, porque a estaca vai ter atrito negativo, quando você tenta empurrar uma estaca mega para baixo, a estaca
executada vai impedir, entendeu? Ela vai se agarrar no solo e vai tentar impedir a obra de subir. Tá? Então é outro problema, que se você for trabalhar com estacas, ou trabalhar sem SPT, já deixa guardado dinheiro para fazer um reforço estrutural depois. O reforço estrutural vai ser mais caro ainda, já é ultra caro, vai ser mais caro ainda se você executou estacas, porque vai ter que ou arrebentar elas e garantir uma obra ficar estável durante isso, né? Ou a questão é lidar com um atrito negativo e fazer uma estaca muito mais pesada por causa disso. De qualquer maneira, o custo muito maior. Próximo motivo é que você não escolheu o tipo de estaca adequado ao terreno. Existem vários métodos diferentes para estacas. Nem todos são adequados a solos com água. Nem todos são adequados a solos rochosos. Alguns têm custo de mobilização considerável ou nem estão disponíveis em certas regiões. Outros são lentos e cada um tem um custo total diferente. Okay? Porque quando você fala que vai fazer um radier, é meio ok. Eu determino a espessura do radier, eu determino a armadura que eu vou trabalhar, onde que eu vou colocar reforço, e a exceção da viga perimetral é meio que isso. Quando eu vou fazer uma sapata corrida é largura e profundidade. E onde tiver parede vai ter sapato corrida, então é meio que isso. Não tem muita opção. Só que quando eu falo de fazer estaca, eu tenho que pensar se você fazer uma estaca escavada, uma estaca escavada manualmente ou mecanicamente, ou com motorizada como um todo. Eu tenho que planejar se eu vou trabalhar com estaca Strauss ou uma estaca Edis, uma estaca cravada. Se for cravada, eu vou cravar perfis metálicos, vou cravar estacas pré-moldadas, vou cravar estacas de madeira. Eu vou fazer uma micro estaca, uma estaca raiz tem muitas possibilidades diferentes de estacas, tá? E não é, eu vou fazer esse aqui que eu acho mais legal. Não. Cada uma vai ter um custo drasticamente diferente, eu tenho que escolher a mais econômica que encaixe para minha obra. A opção mais cara de todas é escolher um tipo, tentar perfurar e precisar contratar outra opção para não parar a obra. E pior, com prazo curto, pois a obra já está em andamento. Eu já perdi conta de quantas consultorias eu fiz que chegam para mim e falam: a gente ia fazer uma estaca escavada, furou 4 metros e deu água. Aí cadê a sondagem? A gente não fez, a gente só faz estaca escavada sempre até chegar na rocha. Pois é, e daí, só que aí chegou na água antes da rocha, perdeu a estaca. E a gente precisa urgente uma solução. Por quê? Porque a obra tem que ser entregue em 8 meses, o contrato está fechado, tem que entregar. A gente tem 2 meses para estar entregue toda a fundação pronta e daqui 3 meses tem que estar entregue todas as paredes prontas. E daí vem que nem vai ter como daqui 2 meses, porque vai ter que fazer a sondagem, vai ter que achar equipamento como um todo, vai ter que pagar prazo extra de urgência, vai ter que apertar muito para quem sabe conseguir atender o prazo. Entendeu o problema gigante que a gente tem aqui? Pois é. Os principais casos onde isso ocorre em estaca escavada, se encontrar água, e estaca hélice, se encontrar o solo rochoso antes do esperado. E daí você vai me dizer, tá, é bem simples, eu pego a fundação mais cara de uma vez, eu uso estaca hélice sempre, porque eu não preciso me preocupar com água. Ou eu estaca cravada, né, porque daí a hélice a hélice pode pegar a rocha, né, só que pega cravada eu não posso ter vizinho perto, então eu tenho que usar estaca escavada ao invés disso. Percebeu o problema que não tem uma que funciona para sempre? A que você escolher vai ter casos que pode dar errado. A única solução certa é escolher a certa. E o outro problema, claro, é buscar uma solução cara quando só aceitaria uma solução mais econômica. Ou seja, executar estaca hélice onde uma escavada seria adequada. Executar estaca no trado mecânico quando um trado manual ou motorizado atenderia. Okay? Então isso é uma questão que tem que ser planejada adequadamente. Porque se escolher o tipo de fundação errada, pode custar bem mais caro escolher o tipo de estaca errada. Próximo, o projeto está cheio de pilar com múltiplas estacas. E por que isso é um problema? Porque toda a carga gravitacional do prédio é enviada dos pilares e paredes às estacas, similar ao andar de transição do prédio. E isso exige elementos de transição. Okay? Quando a gente fala de o nível de fundação, onde deixa de ter pilares e paredes e começa a ter estacas, é um andar de transição igual ao andar de transição onde muda de pilares das garagens para o pavimento tipo, entendeu? É a mesma coisa que acontece matematicamente e o conceito geral é o mesmo. Tá? No caso de paredes, a gente precisa viga estaqueada, não tem muita opção. Se eu tenho uma fundação estaqueada e eu tenho paredes estruturais, é obrigatório também a viga estaqueada. Só que essa viga se paga. Por quê? Porque eu vou fazer uma viga estaqueada, mas essa viga estaqueada, além do vão das estacas ser bem menor que um vão interno usual, ela apoia uma parede e essa parede elimina vigas de todos os pavimentos superiores. Então, se eu tenho uma obra de 4 pavimentos, eu gastei uma viga para economizar 4 vigas.
Tá? Inclusive já chegou um aluno para mim e falou: eu não vou fazer fundação de parede estrutural porque eu gasto com a viga estaqueada. E a pergunta próxima que eu fiz para ele foi: você vai fazer 4 vigas então para economizar uma? Não faz sentido, mas é o que as pessoas pensam. Tá? Só que, no caso de pilares, se eles nascem em uma estaca robusta, não exige blocos ou apenas um bloco de coramento com armadura mínima. Se bem que um pilar bem planejado, com uma estaca bem planejada, não exige nem bloco. Pode usar tipo o topo da estaca como um bloco de coramento. Né? Vai ser um bloco de coramento de seção vista de topo redonda. Não tem nada que impede isso. Né? Só que, então ali, vai ser basicamente concretou a estaca, pronto, você já concretou a estaca e o bloco de brinde. Só que, a partir do momento que você precisa de 2 estacas ou mais, você precisa também um bloco de transição. Um bloco de transição é um elemento robusto, largo, alto, entupido de concreto, armadura pesada, diâmetro pesado, e o custo é geralmente similar ao das estacas que suportam ele. Eu já fiz consultoria em caso de aumentar 5 vezes por ter estacas sem resistência D4. Era um caso que tinha estacas hélice de 30 centímetros e tinha bloco de 3, 4, 5 estacas e a solução foi bem simples, trocar para estaca hélice de 60 centímetros de diâmetro e uma estaca por pilar. E a questão é, isso reduziu 70%, 80% do custo da obra. Por quê? Da fundação, né? Não da obra, da fundação. Por quê? Porque eliminou o bloco, eliminou prazo de execução. E isso dá uma redução. Só eliminar prazo de execução, muitas vezes, é mais do que eliminar dinheiro, muitas vezes. É mais eficiente do que... muitas vezes é mais eficiente gastar um pouco mais para reduzir prazo. Ainda mais em obras altas, que já tem um prazo pesado. Ou seja, cada vez que você apoia um pilar em 2 estacas ou mais, o custo da fundação dobra, triplica, quadruplica, sendo quase impossível manter a obra dentro do orçamento se a maioria dos pilares estão sobre blocos e múltiplas estacas. Mesmo em prédios altos, existem maquinários especializados que o custo de mobilização é absorvido por ser uma obra de grande porte para estacas de grande diâmetro, capaz de suportar centenas de toneladas. Tá? O caso mais recente que eu fiz, padrão de uma fundação mais que uma estaca por pilar, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu fiz um projeto, que era um galpão gigante, mas que só tinha 10 pilares. E aí realmente precisou trabalhar com estaca de hélice de 50, porque o que eu queria era colocar uma estaca hélice de 90 por pilar, só que infelizmente não tinha. Nesse caso específico, o custo de mobilização de outro estado como um todo para trazer o maquinário não se compensou. Mas se eu tenho 30, 40 pilares, vai compensar. Se eu não tenho cargas tão concentradas gigantes, vai compensar muito mais. Entendido? Então a regra padrão é, você quer a maior parte dos pilares com uma estaca só. E um que outro pilar, dependendo do caso, núcleo rígido, coisa do tipo, até pode ter 2 estacas, mas lembra, você está colocando 2 estacas, está pagando por 3. Você está colocando 3 estacas, está pagando por 6. Está colocando 4, 5 estacas, está pagando por 10, 12, 15 estacas. Ok? Esse que é o problema. Então, a solução é uma estaca de maior porte, é o ideal. Próximo, você tem medo de furar muito e encontrar o Balrog. Eu não tenho outra maneira de descrever isso, mas é o que acontece. Tem pessoas que têm medo de furar mais a 6 metros, 8 metros, 10 metros de uma estaca. Uma estaca eficiente deve atingir próxima tensão limite normativa, que varia de 4 a 5 MPa para a maior parte das estacas in situ, sendo possível mais com ensaios de carga e alguns tipos especiais de estacas. Tá? Mas 4 MPa é o mínimo que eu espero em qualquer projeto. E se for estaca hélice, coisa do tipo, já é 5 e tem como chegar em 6 tranquilamente. Ou seja, uma estaca de 50 centímetros de diâmetro, por exemplo, deveria suportar alguma coisa entre 75 e 100 toneladas. Uma estaca de 30 de diâmetro, eu espero 25 a 35 toneladas, dependendo do tipo de estaca. Okay? Então a questão é, isso é o que ela é capaz de atender se eu tiver uma profundidade adequada. E a outra questão é, mas eu prefiro colocar mais estacas. Só que os métodos mais caros estão no topo. Se for pegar quanto que custa por metro uma estaca, o metro mais caro é o primeiro. Por quê? Porque para furar o primeiro metro, eu tenho que trazer o equipamento, tenho que preparar ele na posição, tenho que garantir que ele está na posição certa e começar a furar. O segundo metro, o terceiro metro também tem aço ali ainda, então ele é mais caro. Depois disso, é só terminar de furar. Entendeu? E o solo, só por isso já seria mesmo que não fosse isso, ainda tem a questão que o solo tende a aumentar a resistência conforme desce. Então a questão é que eu furei o primeiro metro e a estaca ganhou 2 toneladas de resistência. Furei o segundo, foi para 5. Furei o terceiro, foi para 9. Furei o quarto, foi para 14. Então, furei o quinto, foi para 20. Então, conforme vai descendo, vai ganhando mais e mais resistência cada metro. Então, eu estou pagando menos para ganhar mais. Quando que compensa parar de pagar menos para ganhar mais? Nunca. Exceto quando eu chego no máximo.
Né? Então a questão é, o problema é que nem todo equipamento fura a profundidade necessária. E daí a teimosia por equipamento inadequado gera custos gigantes. Tem aquela questão, mas eu não quero trabalhar com o tipo de estaca que precisa. Aí é muito caro mesmo. Só que a questão é, por economia, o ideal é que a estaca desça até ela chegar na resistência que ela consegue atender. Próximo, hiperfoco no custo do maquinário. Lembra que eu falei que o maquinário pode ter um custo considerável? Pois é, quando eu falo que uma estaca hélice pode custar 20 mil reais para trazer, muitas pessoas pensam como se eu estivesse falando que não se deve trabalhar com estaca hélice. Eu não falei isso, eu falei que ela custa 20 mil reais. Tá? Só a questão é, uma estaca, vamos comparar um custo total, que é isso que a gente tem que comparar, não o custo de furar, o custo de mobilização como um todo. Por exemplo, digamos que uma estaca hélice custa 80 reais o metro para perfurar. Deixa eu pensar, tá, uma estaca hélice custa, uma estaca escavada, desculpa, uma estaca escavada de 1 metro de diâmetro custa 80 reais o metro. Ok. Só que é só isso? Não. Porque eu tenho que colocar quase 1 metro cúbico de concreto nessa estaca por metro. Então eu furei 5 metros, vai quase 5 metros cúbicos. Né? Mas se eu calcular por pi sobre 4, sim, mas o coeficiente de perda de fundação escavada é uns 15%, tranquilamente. Então, a questão é que vai chegar basicamente 1 metro cúbico. E nos primeiros metros você tem que armar essa estaca. E você tem a mão de obra também, né? Pois é. Então, e tem que compactar como todo, mas a questão é, quando eu falo, por exemplo, uma estaca de 1 metro de diâmetro, eu estou falando de uns 80 reais para furar, só que o custo final dela vai para os 800 reais e nos primeiros metros sobe para 1.000 reais porque tem aço ainda. Entendido? Então, os 80 reais é bobagem comparado aos 1.000 reais que eu tenho para furar por metro ali como um todo. Ok? Por outro lado, você vai pensar, tem uma estaca hélice de 50 centímetros de diâmetro, também custa 80 reais o metro. Então eu prefiro usar uma estaca escavada de 1 metro, porque eu consigo descer menos, ou dependendo do caso ali, facilita. Mas não, a questão é que uma estaca hélice gasta, tendo metade do diâmetro, 1/4 do concreto e metade do aço, porque seria 1/4, só que ela tem que descer o dobro, né, de aço, então acaba sendo 1/3 do custo, aproximadamente. Ou seja, eu posso usar uma estaca hélice, perfurar o dobro de profundidade e ainda vai ser mais barato que estaca escavada de 1 metro com o dobro de diâmetro. Por quê? Porque economiza em todo o restante. Ok? Uma fundação cara pode ser mais barata se permitir apoiar em solo mais resistente. O problema ocorre ao olhar só no custo do furo, quando na verdade com concreto, aço e mão de obra, uma estaca barata pode ficar muito cara. Eu já tive casos de economia de 6 dígitos na estaca que o cliente jurava que seria mais caro. Inclusive eu tive um caso onde o cliente falava, eu tenho a máquina que fura, então é de graça. Eu acho que ele trabalha com escravos, porque o funcionário que trabalha em todo o reino que eu conheço cobra salário. Né? Eu acho que ele não usa gasolina também, não, ou diesel no maquinário, porque todo maquinário que eu conheço de furar estaca usa diesel e gasolina. Né? Mas a questão é que ele falou que era de graça. Só a questão é, quando eu faço uma estaca de 1 metro de diâmetro, mesmo que o furo seja de graça, eu ainda tenho 90% do custo, que é o concreto e o aço, e a mão de obra para compactar, como um todo, preparar ali. Então, eu não estou economizando tudo isso. Entendido? Tá? Só que o pessoal foca demais no maquinário e pensava, vou ter que pagar 60 mil reais ali de 20 mil de deslocamento, mais 40 mil para furar estacas. Eu prefiro gastar o triplo em concreto. Não faz sentido. Tá? A questão é que tem que fazer um comparativo completo. Qualquer engenheiro que busca otimização, nos projetos que ele quer qualidade, ele faz comparativo de custo. Né? Mas eu não faço. Então você não está buscando qualidade, infelizmente, porque você não pode garantir economia e qualidade, você nem sabe quanto que custa. Tá? É uma questão que chega para um engenheiro que trabalha com estrutura, se pergunta quanto custa um saco de cimento. Se ele não souber, como que ele vai otimizar uma estrutura? Quanto custa 1 quilo de vergalhão? Se ele não souber, como que ele vai otimizar a estrutura? Eu economizei tanto de concreto gastei aço para economizar concreto. Compensa? Se você não sabe o custo da estrutura, não tem como responder. Pois é. Então a questão é, você não pode ter hiperfoco custo maquinário, tem que comparar por completo e tem que comparar se quiser entregar qualidade. Próximo, você acha que aço é eficiente na compressão? É aqueles conceitos base lá de resistência de materiais, um conceito na verdade que qualquer engenheiro do primeiro semestre sabe na teoria, mas não sabe na prática. Que é qual? Bom, uma estaca vai ter força cortante e momento de Saturno no topo. Mesmo que seja pequena, ela vai ter alguma coisa, mas mesmo que seja considerável, essas forças laterais não vão descer até a base da estaca. Isso vai acontecer nos primeiros metros da estaca. Geralmente, 5 diâmetros, exagerando na pior das hipóteses, uma estaca muito carregada lateralmente, uma estaca de galpão, coisa do tipo, talvez chegue em 10 diâmetros, mas é raro. Ok?
Além disso, esforços leves podem ser absorvidos pelo concreto sozinho. Então, se eu tenho um momento trator pequeno, o concreto é capaz de absorver, ainda mais quando é uma estaca de maior diâmetro. Em obras de grande porte, com prova de carga, pode ser possível ganhos leves com armadura integral, porque a NBR limita quanto de carga sem armadura integral, até por causa da questão que o concreto perde um pouco de resistência, por ter muita área de contato com o solo como um todo. Né? Estacas de maior diâmetro tem mais resistência final justamente por causa disso, mas a questão é, quase sempre aumentar diâmetro é muito mais eficiente e econômico, mas regularmente eu reviso projetos de estacas com armadura integral na ideia de melhor colocar aço até a base porque fica mais forte. Então é uma maluquice completa. Okay? Se eu tenho uma estaca que tem que suportar cargas elevadas, eu quero volume de concreto, eu não quero colocar aço. Tá? Tive uma pergunta, inclusive, de um cliente recentemente, perguntou, se eu reduzir o diâmetro da estaca e aumentar a armadura, consegue suportar toda a mesma carga? E a resposta é, obviamente, não. Por quê? Porque se eu quero suportar compressão, que material que é eficiente na compressão? Tá? Ah, mas eu não tenho pós-doutorado em Harvard de estruturas. 80%, 90% das decisões que você vai ter na engenharia de estruturas é questão básica. É o que é mais eficiente? Concreto ou aço na compressão? E a resposta é óbvio, concreto. Ok? Então não. Mas você não tem que tentar colocar aço integral em uma estaca, se tiver tração, caso especial, mas uma estaca usual, você não quer armadura integral, você quer armadura onde tem necessidade de armadura, passou disso, é concreto. Né? Concreto é muito eficiente na compressão, ele está confinado pelo solo, né? E não vai ter risco de flambagem, se for um solo muito mole, mas tem como conter isso sem precisar entupir de aço. Ok? E a questão é, uma estaca eficiente é uma estaca com armadura só nos primeiros metros. Abaixo disso é armadura de multa. Ok? Ele tem vídeo no canal sobre armadura de multa. E por questão final, estacas são a fundação ideal a solos fracos na superfície, mas por muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, exigirem maquinário pesado e dimensionamento otimizado, também podem gerar custos excessivos e atrasos na obra por uma decisão inadequada. Além disso, existem vários tipos de diferentes estacas adequados a diferentes casos. Um engenheiro que busca entregar qualidade deve saber utilizar todas as ferramentas disponíveis e quando cada uma funciona. Para isso que eu recomendo o meu curso Projetos na Prática, onde eu ensino como conceber estruturas em todos os sistemas estruturais, demonstrando projetos do início ao fim, com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de diferentes sistemas estruturais. E se você não é engenheiro, você não vai poder fazer um curso de, se for arquiteto, caso especial, mas se você não é engenheiro ou arquiteto, você não vai poder fazer um curso de como projetar estruturas porque você não tem atribuição normativa ou legal de executar uma estrutura, mas eu trabalho, você pode me contratar para trabalhar com o seu projeto estrutural. Eu trabalho com projetos estruturais, revisando projetos a todo o Brasil, além de poder indicar engenheiros da sua região. Se você prefere isso, eu tenho contatos de engenheiros basicamente do Brasil inteiro que eu posso te indicar para executar a sua obra e para projetar e executar a sua obra. Tá? E se você já tem um projeto pronto, eu faço revisão de projetos também. Muitas vezes me contratam, já estão com o projeto pronto e querem uma certeza, uma conferência, uma análise se tem pontos para otimizar. Né? Acaba sendo um serviço que eu cobro bem menos do que eu cobraria num projeto, né? E é muito mais eficiente muitas vezes, se é uma obra de pequeno porte, por causa do meu valor de projeto como um todo. Né? Muitas vezes o cliente acha alguém mais barato na cidade dele, mas a questão é, eu também faço esse serviço. Tá? Todos os meus livros, cursos e contato para orçamento de projeto estão no link aqui embaixo do meu site, que também deixo lá na descrição no bio do Instagram, beleza? Na descrição do vídeo aqui embaixo tem o link para contato comigo, orçamentos, projetos, cursos, meus livros também, tudo tá lá, beleza? Mas por enquanto é isso então,